Semana de alívio no mercado financeiro. As boas notícias do mercado internacional, aliado a um ambiente mais tranquilo no mercado interno, trouxeram uma semana extremamente positiva para o nosso mercado financeiro. Então vem comigo que é hora de mais um resumo da semana, mostrando o que aconteceu com os principais indicadores econômicos ao longo da última semana. O grande destaque dessa última semana é a fala de Jerome Powell, presidente do FED, no simpósio de Jackson Hole. E apesar dele ter sinalizado de que o Banco Central norte-americano possa reduzir a recompra de títulos ainda esse ano, ele disse que não existe previsão de se elevar a taxa de juros no horizonte de curto prazo e sinalizou que as pressões inflacionárias que a economia dos Estados Unidos vem sofrendo está ligada a setores específicos da economia que vem sofrendo com alguns gargalos que foram produzidos pela pandemia. Enquanto isso, lá na Ásia, a crise do coronavírus deu sinal de estar sendo controlada, principalmente com o surgimento da nova variante Delta. Na China, na terça-feira, não foi registrado nenhum caso, o que fez com que o governo local reabrisse um dos principais portos da China. Enquanto isso, na Europa, tiveram dados positivos relacionados à produção industrial. Mas os investidores seguem de olho na crise do Afeganistão, principalmente após o atentado terrorista que aconteceu nas proximidades do aeroporto da capital, Cabul, inclusive vitimando cidadãos norte-americanos e cuja autoria foi reclamada pelo Estado Islâmico. No Brasil, a participação do ministro Luiz Fux, presidente do STF, no evento Expert XP, onde ele sinalizou que possa ser construída uma solução para os precatórios através do CNJ, inclusive essa possibilidade foi reforçada pelo ministro da Economia Paulo Guedes no mesmo evento, trouxe alívio para o mercado, não só pela solução da crise causada pelos precatórios, mas também sinalizando de que o diálogo entre o executivo e o judiciário segue aberto. Isso foi reforçado pelas falas conciliadoras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, entre outras coisas, rejeitou o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ainda na esteira política, a gente tem a fala do presidente Arthur Lira, também no evento da XP, que mostrou o compromisso do Congresso Nacional com o teto de gastos e com a política fiscal. Um ambiente internacional mais favorável, aliado a um ambiente interno mais tranquilo, fez com que todos os nossos indicadores fechassem no positivo. Então, vamos para os nossos indicadores econômicos. Uma das principais preocupações aqui no Brasil ainda segue sendo a inflação. Essa semana saiu o IPCA 15, que veio com uma alta de 0,89%. O índice já acumula uma alta de 5,81% esse ano. E a alta desse mês foi causada principalmente pela energia elétrica. A crise hídrica segue no radar dos investidores e pode trazer ainda muita pressão inflacionária. Enquanto isso, o nosso Ibovespa fechou com uma alta de 2,22% na semana. Na contramão, o dólar caiu 3,51%, cotado a R$ 5,20. O DI para janeiro de 22 teve uma leve variação positiva de 0,07% e segue cotado a 6,76%. E pela primeira vez esse mês, nós tivemos uma leve variação positiva na carteira de títulos públicos. O IMA geral subiu 0,13%, enquanto isso, os pré-fixados subiram 0,07%. Isso aliado principalmente a um ambiente fiscal mais favorável com uma possível solução da questão dos precatórios. Lá fora também, todas as bolsas fecharam no positivo. O S&P 500 teve alta de 1,33%, a Nasdaq teve uma alta de 2,39%, Dow Jones subiu 0,84%. Enquanto isso, lá na Europa, o Stoxx 600 subiu 0,46%. Os dados mais positivos vindos da Ásia fizeram com que as commodities disparassem ao longo dessa semana. O petróleo subiu mais de 11%,
com o barril Brent sendo cotado a $72,63. E pela primeira vez depois de muito tempo, nós tivemos uma alta do minério de ferro, que subiu mais de 11%, e a tonelada do minério de ferro agora está cotada a $155. Para a semana que vem, no cenário internacional, a gente vai ter a divulgação dos dados de emprego nos Estados Unidos. Além disso, tem importantes dados da indústria da China e o PIB na União Europeia. Aqui no Brasil, além da divulgação do PIB do primeiro semestre, a gente segue de olho no envio do orçamento de 2022 para o Congresso Nacional. O governo federal ele tem até dia 31 de agosto para enviar esse orçamento e ele vai dar aí a tona de como que vai ser a política fiscal do governo. Muito obrigado e até a nossa próxima semana. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu e até a próxima!